com o maior carinho. Irmã Cecília, e na vida religiosa tem os votos. Você poderia falar um pouquinho sobre esses votos? Porque isso tem toda a importância, né, na vida de consagração, né, irmã? Nós temos os 3 votos, né, que é pobreza, obediência, e nós não falamos castidade, nós falamos conversão dos costumes, né, que é uma palavra-chave de São Bento. Então, nós trabalhamos, lógico que dentro da conversão dos costumes está toda a questão da castidade, né? Mas são 3 votos que todas as congregações geralmente fazem, e pode se acrescentar mais, né? Mas, assim, para nós, são os 3 votos que envolvem toda a nossa vida religiosa, nossa adesão definitiva. Sabendo que nem tudo é definitivo na vida, né? Mas os 3 votos é o que marca a nossa entrega total a Deus. E é aprofundado, aprofundado, né? Durante o tempo de formação, eu acho né, que isso irmã? é muito interessante a gente falar também, porque a gente falando assim parece tão simples, né? Faz os votos. Não, é um estudo que a gente faz, né? Nós temos as constituições, temos os estatutos, temos a regra de São Bento, a Bíblia principalmente, e é tudo envolvido nesse trabalho, né? E aí tem a mestra, que nós chamamos de mestra, que dá toda a orientação para nós, a explicação, e também no ano que se prepara assim, para fazer os votos definitivos, existe um aprofundamento maior ainda, um discernimento maior desses 3 votos, né? Até hoje eu falava para as irmãs, né? O que eu ganho me consagrando a Deus, o que eu deixo de ganhar se eu me consagrar a Deus. Nós temos os ganhos e as perdas também. Eu acho que a jovem tem que saber disso, né? E dentro disso a gente se define pelos votos que faz e tenta ser fiel o máximo possível. Isso é um compromisso que nós fazemos com a igreja e com a congregação. É um voto sério, onde nós recebemos a aliança como confirmação desses votos, né? A nossa carta de profissão, que é muito importante, que nós assinamos no ato da consagração, colocado sobre o altar, quer dizer, um compromisso que eu estou assumindo naquele momento com Deus, e os meus testemunhos são aqueles que estão participando comigo dessa cerimônia. É muito bonito, muito significativo, né? E muito lindo também viver os votos. É um esforço que a gente faz cada dia, principalmente na obediência. Eu acho que o voto mais difícil de se viver é a obediência num mundo tão marcado por tanta libertinagem, né? Liberdade. Então, eu acho que o voto, todos são bonitos, mas a questão da obediência é fantástica, né? E se a jovem está querendo, desejando, mas tem aquele medo, não quer deixar a família, aquele medo de não dar certo, né? Então, primeiro, o medo é normal em toda vocação, qualquer vocação, matrimonial também. Porque a gente tem medo do novo, daquilo que a gente ainda não conhece. Então, para conhecer, para acabar com esse medo, tem os encontros vocacionais. A jovem pode ir várias vezes no convento, participar. Aos poucos ela vai... aquele medo vai diminuindo e vai acabando. Por exemplo, quer entrar no convento, mas não quer deixar a família. Eu quero dizer para você, jovem, que toda vocação, no casamento também, deixa a família. Às vezes vai lá para o Nordeste, o casal, vai para longe, deixa a família. Toda vocação tem que deixar para poder seguir a sua própria vocação, né? E não é que você nunca mais vai se encontrar com a sua família. Vai às constituições, né, que a irmã Cecília trouxe aqui, nossas leis, elas têm aí suas leis, onde nós participamos, continuamos visitando nossas famílias naqueles momentos certos, né? Que precisa existir uma certa ordem para que tudo caminhe bem, né? Então, a família, Jesus já fala, deixa a tua família, né? Mas inclusive o evangelho de hoje, né, irmã? De hoje, seguido de ontem, né? O capítulo 19, né, de Mateus, o versículo lá 28, né, diz assim,
29. Quem deixar... E todo aquele que tiver deixado, aquela, né? Que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Que lindo isso, né? A Muito experiência lindo. que fazemos, né, irmã? Isso. As religiosas, os religiosos, os padres também, porque de fato a gente deixa de ter a nossa família biológica no sentido do casamento, né? Mas tem um casamento que abrange toda a família cristã e de fato a nossa família no sentido espiritual, pastoral, ela cresce, né? Cresce. Então onde a gente vai, sempre vamos ter acolhida na comunidade cristã. Eu já fui até para o Japão e muito bem acolhida eu fui lá por aquela comunidade católica pequena lá do Japão, mas muito acolhedora, juntamente com os brasileiros. E a gente vai, desculpa cortar o senhor, Paulo, pois não. Mas eu acho que a vocação também é um amadurecimento, né? Você amadurecimento. É um processo, é isso que a irmã Maria falou, esse medo. Acho que não é bem medo, né? É um pouco de incerteza. Será que é isso que Deus realmente está pedindo de mim? Insegurança. Então, nós vamos, assim, amadurecendo nessa vocação. Por isso que é importante participar da comunidade, né, do grupo de jovem. Se tem a oportunidade de participar de um encontro vocacional, acho que isso é muito importante, para já ir fazendo um discernimento mesmo, sim, né, sim. Tendo mais segurança na sua decisão. Né? E também às vezes a jovem pergunta, vocês vivem lá trancadas? Eu ia fazer essa pergunta, inclusive mandaram essa pergunta aqui, irmã. Como é que é essa história? As irmãs só vivem trancadas? Ou elas... Como é que é a vida aqui? Deixa eu procurar aqui a pergunta, irmã. Isso mesmo, pode ir falando, irmã, sobre essa questão mesmo, né? Vocês vivem trancadas? Nós somos missionários. Nem os contemplativos, os beneditinos e as beneditinas contemplativos vivem fechados. Eles têm um trabalho de missão dentro, né? A igreja vem lá dentro. Eles estão no meio do povo. E nós que somos missionários, nós estamos o tempo todo no meio do povo, presente no meio do povo, porque nós somos assim, como um ícone. Nós somos consagradas, separadas para Deus. Nós queremos ser assim como um farol, né? Que a jovem olha, as pessoas olham. Falar nisso, pai. Sim. Semana passada eu fui fazer um curso de liturgia em São Paulo. Aí passei numa certa rua lá, aí passou um senhor, ele fez o sinal da cruz quando passou. Então, não é que eu seja Deus, ele não fez para mim, mas a minha pessoa lembrou a presença de Deus. Olha, nesse sentido. Sim. Quer dizer, eu sou testemunha de Deus por onde eu passo, no meio da rua, onde eu estiver. Quer coisa mais linda? É por isso que eu digo, a vocação consagrada, gente, é maravilhosa. Eu acho que vai acontecer, depois dessa pandemia, o que vai acontecer? Vai ser como no final do 3º século. Sim. Padre Dirceu. Sim. Quando os cristãos foram martirizados, houve depois uma paz romana, aquela paz, o pessoal relaxou. Os padres, alguns homens e algumas mulheres, os padres do deserto e as madres do deserto, o que eles fizeram? Fugiram para o deserto no sentido assim, de profecia, para mostrar que Jesus estava vivo, que a igreja continuava viva, que eles precisavam ser testemunhas. Ali estava nascendo os monges e as monjas. E Santo Atanásio dizia, naquela época, que era uma multidão de homens e mulheres que parecia uma cidade. Eram os primeiros consagrados, os primeiros religiosos. Então, jovens, eu acredito, eu sonho ainda com essa multidão de jovens, como naquele tempo de Santo Atanásio, nesse mundo de hoje, tão conturbado, né? Vocês sendo aquele farol, ícone que mostra
Deus para as pessoas, só pela sua presença, por onde vocês passam, com o hábito, com a aliança do compromisso com Deus, com algum sinal, com o seu olhar de vida consagrada, o seu estilo de vida consagrada. Muito bem.